vida uma chuva de graça. Peça aí com toda a fé, com toda a força do seu coração. Eu me abro inteiramente para o Senhor. Vai dizendo com as suas palavras isso para Deus, que hoje você se abre inteiramente para Ele. Talvez você veio para cá com tantas preocupações, e o Senhor quer dizer para você: eu sou o essencial. Então vai dizendo para o Senhor que você escolhe o essencial, estar com Ele, assim como Marta e Maria. Enquanto Marta estava ali trabalhando na presença do Senhor, Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés dele, estar ouvindo ele, ter intimidade com ele. Vai dizendo para o Senhor que você quer ser como Maria, ficar com a melhor parte. Vai dizendo então: Senhor, eu quero que o Senhor tome posse dos meus pensamentos, das minhas preocupações que estão em casa, porque eu quero estar aqui com o Senhor. Vai dizendo o Senhor: Jesus, eu quero estar aqui inteiramente, de pensamento, de sentimentos. Eu quero escolher o Senhor. Se você nunca teve um encontro pessoal com Jesus, vai dizendo para Ele: Jesus, eu quero nesta noite ter um encontro pessoal com o Senhor. Se você está se sentindo seco, frio, vai dizendo: Senhor, hoje eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero acolher o Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu deixo de ser amado pelo Senhor. Eu deixo, Senhor. Se você tem sua Bíblia, convido você a abrir em Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 1. É interessante como é a ação de Deus, que nós muitas vezes nós nem percebemos, mas ela é tão sutil, é tão suave. Nós cantamos chuva de graça, pedimos a Ti, para quê? Que é uma semente para germinar.
muitos frutos para se produzir, e precisa de chuva. Depois disso, a música que nós cantamos, porque quem canta reza 2 vezes, bendito Santo Agostinho, né? Todo mundo repete essa frase dele. E é justamente aquilo que você cantou que o Senhor quer falar com você agora. É interessante, a palavra de Deus, quando ela é escrita, ela tem um objetivo, ela visa situações concretas. E até a música da Adriana que nós cantamos agora vem em encontro ao que vou dizer agora. O Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus para uma comunidade específica, uma comunidade de judeus que aderiram à fé em Jesus, e por aderirem à fé em Jesus foram expulsos do judaísmo, expulsos então das suas tradições, do valor de sua casa, perderam as raízes, porque o judaísmo é uma cultura, e é uma cultura feita na fé. Eles perderam tudo por causa que acolheram a fé em Jesus ressuscitado. E se você vai lendo o Evangelho de Mateus todo, você vai sempre deparar com resistência. Os fariseus que se põem em resistência. É aí José que fica diante do mistério do nascimento de Jesus, acolhe a Virgem Maria, e ele se lança. Quando se estuda com mais profundidade o Evangelho de Mateus, se descobre que essas passagens que Mateus escolheu é para mostrar para essa comunidade que o fato deles terem se abrido a Jesus e aos ensinamentos de Jesus valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter perdido as raízes, ter sido expulso das sinagogas, ser perseguido, porque naquele contexto quem aderia à fé em Jesus corria o risco de perder a própria vida. Então a palavra agora cai para você. Talvez é um novo que Deus hoje está apresentando para você, que assim como naquela primeira comunidade, você é chamado a escolher permanecer resistente ou se lançar ao novo que Deus hoje põe para você. Naquele dia, Mateus 13:1, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Jesus morava em Cafarnaum nesse tempo. E sabe essa casa aqui de quem era? De Pedro. Quando se estuda a arqueologia de Cafarnaum, se vê que a casa de Pedro era bem próxima à praia. E era a casa que Jesus morava. Jesus morava na casa de Pedro. Nem precisa perguntar quem é católico aqui. Eu já fui evangélico. Deixei a casa de Pedro. E hoje sou muito feliz servindo a casa de Pedro. Olha só. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso ele entrou no barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu,
ficaram queimadas e, como não tinha raiz, secaram. Outros caíram no meio dos espinhos e cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. E quem ouvidos, ouça. Uma vez eu quis entender essa parábola. Eu estava na Galileia e quis andar ao redor do mar da Galileia, num sol de 47 graus, carregando uma mala de rodinha. Andei 25 quilômetros para poder entender essa parábola. Fui andando. Foi de Tiberíades a Cafarnaum a pé. Graças a Deus as mães só ficam sabendo isso depois. Né? Depois de um ano, quando eu voltei para o Brasil, eu contei isso com minha mãe. E eu fiquei impressionado enquanto eu andava ali. Porque Israel inteiro tem muita pedra. O chão é feito de pedra. É pedra para todo lado. E eu comecei a notar os campos sempre. Os campos com laranja, banana, trigo e outras coisas. E uma coisa, teve uma hora que eu começava a pensar: como é que essas plantas crescem? E Israel não é igual ao Brasil que chove. E chove muito. Em Israel se chove de novembro a final de janeiro. E é aquilo que nós chamamos de chuvisco. Aquela chuvinha ralinha. O resto do ano não chove, não cai um pingo d'água. E eu ficava impressionado como é que as plantas cresciam. Aí teve uma hora eu parei para descansar e comecei a ficar observando mesmo as plantações. E eu notei que eles arrancavam as pedras. A terra era fofa. Foi aí que eu comecei a entender o Evangelho. Porque na quantidade de pedras que tem para plantar plantações daquele jeito, com tamanho e qualidade, a ponto de Israel exportar para outros países, para a Europa, um padrão de qualidade muito alto, precisa ser muito boa. E eles arrancavam as pedras. Eles arrancam as pedras. Daí eu aprendi uma coisa: que para a planta ter raízes, a primeira coisa é arrancar as pedras. Sou eu quem tenho que preparar o terreno. É você que tem que preparar o terreno. São as suas escolhas. São as minhas escolhas. Aí vem: que semente é essa? É importante a gente entender que semente é essa, para nós entendermos por que vale tanto a pena deixar ela crescer. Vai comigo no final do Evangelho de Mateus, o último capítulo. Mateus 28, 16. Aqui, Jesus ressuscitou e foi o testamento que ele deixou. A última coisa que ele disse antes de ir para o céu. O testamento. Olha o que ele disse: os 11 discípulos voltaram a Galileia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Por ele ter dito isso, ele está dizendo: eu agora falo para vocês com Deus, na autoridade que tenho como o Senhor, e de fazer discípulos,
entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pense que o testamento de Jesus é ir por todo o mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? No original grego, que foi a língua que foi escrito o Evangelho, o termo batizar vem de batisme. E batisme, no grego, significa pegar uma pessoa e colocar ela dentro. Então é imergir ela dentro de água, dentro de um tambor de azeite, é colocar dentro. E na mentalidade bíblica, nome significa identidade. A própria pessoa, o nome é a pessoa. Então agora para pensar. Ide, fazei discípulos meus e batizai-os, colocai dentro. Da onde? Do nome, ou seja, da pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui foi batizado, levanta a mão. Abaixa agora. Depois os de Deus, nem os anjos são maiores que você. Porque uma vez colocado dentro da Trindade, você é um filho e uma filha de Deus. Não há dignidade maior do que essa. O muçulmano não foi batizado, um judeu não foi batizado, um budista não foi batizado. O batismo confere em você a graça de ser habitado por Deus. Por isso que um cristão é um outro Cristo. É por isso que o pecado mortal ele tem um efeito imenso. Porque é a única coisa capaz de nos retirar dessa graça de ter uma comunhão íntima com Deus. Do céu estar de olho em mim e conduzir nos detalhes da minha vida. Às vezes você se acha a pulga no rabo do cachorro. Fica nas suas emoções de que ninguém me ama, ninguém me quer. E fica mendigando o amor dos outros. Fica mendigando afeto, fica mendigando atenção, fica mendigando. O amor já está dentro de você. A semente, que é o próprio Jesus, já está dentro de você. Sabe para quê? Para crescer a tal ponto de um dia já não ser mais você, mas ser Deus em você. Não neste mundo, mas na glória. Jesus colocou em você uma semente que é Ele mesmo. Sabe para quê? Para você ser feliz, para você ser realizado. Só que às vezes nós queremos uma realização que é ilusória neste mundo. Jesus quis morar dentro de nós, o Pai quis morar dentro de nós, o Espírito quis morar dentro de nós, para que o céu fosse aquilo que é de mais precioso na nossa vida e a gente pudesse experimentar o céu aqui, porque senão não vale a pena ser cristão. Só que aí está, Leandro, que vida é essa que eu não conheço?
comece a retirar as pedras. Há quanto tempo você não faz uma boa confissão de lavar sua alma? Eu lembro que quando eu deixei o protestantismo, porque para mim padre eu usava uma expressão que nós falávamos lá, era um comedor de feijão qualquer. Só que um dia, depois que eu voltei para a igreja, eu pedi para o Espírito Santo me dar a graça de lembrar todos os meus pecados, que eu precisava me arrepender. Eu fiz uma lista, frente e verso, com 3 colunas, só nomeando o pecado, de várias folhas. Quando eu cheguei no padre, eu falei para ele: olha, por favor, tenha paciência, porque vai demorar. Não vou contar a história para o senhor, não, vai ser só o pecado. Eu fiz isso. Segunda folha, isso. Eu fiquei meses me confessando, pelo menos uma vez por mês. Aí eu entendi o que é retirar as pedras. E eu entendi que é de fato. Por que Jesus disse que o sacramento da confissão e a igreja ensina que é um sacramento de cura? Porque ela nos retoma a dignidade de sermos batizados de filho, 0 quilômetro. Comece a retirar as pedras para voltar ao zero. Talvez você está cheio de pedras, surrado, ferido, com adultério nas costas, uma vida de promiscuidade, e se enchendo de tantas coisas, ao invés da semente que é o Senhor. Um detalhe: como é que um sol de 47 graus faz com que as plantas de Israel sejam uma das melhores que tem no mundo? Israel produz até no deserto. Quem já foi a Israel aqui na Terra Santa, levanta a mão. Vocês notaram que tem uns canos, as borrachas debaixo dos jardins, das plantas? Eles aqui são testemunhas. Em toda a plantação onde você vai, Israel tem umas mangueiras. E essas mangueiras têm furinho de nada, que faz com que as plantas, planta por planta, uma por uma, seja regada de manhã e à tarde num sistema chamado gota a gota. Sem gota a gota, Israel não seria nada. Não é com grandes chuvas, é com gota a gota todos os dias. O que eu quero dizer para você? Vai comigo em João, no capítulo 15. Não sei se você sabe, mas uva precisa de muita água. Não é à toa que no Rio Grande do Sul é um lugar onde tem muito vinho e do bom, que é úmido e fresco. João capítulo 15, versículo 1. Olha o que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que Jesus está falando? Eu sou uma videira, eu sou a videira. Eu sou a videira. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que vos falei. O que limpa o terreno é a palavra. O gota a gota, gente, é a palavra. Já ouviu falar das 5 pedrinhas?
O gota a gota é palavra diária. Eu rezar o rosário diário. Eu ir à missa pelo menos no domingo. Eu me confessar pelo menos uma vez por mês. A igreja recomenda pelo menos uma vez por ano, vai dizer assim: pelo amor de Deus, pelo menos uma vez por ano. O jejum, para isso. Às vezes você está seco, árido, xoxo, triste, sem forças. Sabe por quê? Porque não tem encontro diário com o Senhor. Para você ter uma ideia do que é a palavra de Deus, sabe o que é a palavra de Deus? O Evangelho de João diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A igreja, entendendo isso, no Oriente, principalmente, em muitos sacrários, em muitas catedrais, existem dois sacrários. Num sacrário está a Eucaristia, e no outro sacrário está a palavra de Deus. Porque para a igreja, Jesus está presente na Eucaristia tanto quanto está na palavra. Você já notou por que os livros de autoajuda fazem tanto sucesso hoje? Porque as pessoas querem não querem mais a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus e você vai ter toda a autoajuda que você procura. Só que não é ideias na cabeça de homens, é a sabedoria do Pai que dá o conselho para o Filho e que indica a estrada certa. É aqui que você vai encontrar o Senhor, que fala com você todos os dias, que indica o caminho que você precisa seguir para resolver os problemas da sua casa, no trabalho, as suas crises internas. O maior psicólogo está aqui, o maior médico está aqui, o maior conselheiro está aqui. Sem mim nada podeis fazer. Olha o que a palavra diz, 15 versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. O que é permanecer? É estar junto, é estar ligado. E Deus está ligado aonde? Em quem é batizado dentro de nós, pela força e pela presença do seu Espírito. Daí dá para você entender uma outra passagem. João capítulo 7. Você imagina um país que 2/3 é deserto, que somente um riozinho de nada mantém 2 países, e os 2 países, para manter a sua população, Israel de 8 milhões, a Jordânia de 3, sumam aquilo que nós chamamos no Brasil de ribeirão ou de riacho, porque a parte mais larga do Rio Jordão tem 20 metros. Você olha assim e fala: isso aqui é o Rio Jordão? É o Rio Jordão. É essa água que mantém o país todo. Então, qual é o bem mais necessário para uma nação sobreviver? Água. É por isso que desde Moisés foi instituída uma festa em Israel, chamada Sukkot. No Sukkot, no tempo de Jesus,
a mentalidade era a seguinte: era preciso fazer 2 jejuns, e se precisasse 3 até vir chuva. E no Sucó, o Sucó é em setembro. Setembro é mês de chuva? Não, para quem estava acordado no início da palestra. Qual é o mês de chuva? De novembro a janeiro. Setembro chove? Não. Só que olha só, até hoje, a festa do Sucó é em setembro. E o judeu acredita que se na festa do Sucó cai o mínimo de chuva possível, é sinal que o Senhor ouviu a prece e está dando para eles a maior bênção de todas: a água, a chuva, para que eles vivam. E olha que interessante, todo mundo vai. Eu já fiquei lá no meio várias vezes dos judeus no dia da festa do Sucó. No último dia, agora olha só, João 7, versículo 37. No último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou. Há um momento na festa do Sucó que eles proclamam a palavra, e depois os rabinos, cada um no canto, proclamarem a palavra, faz-se um silêncio. Aquela multidão imensa faz um silêncio. Daí dá para você entender que Jesus de pé exclamou. Ou seja, todo mundo quieto, Jesus se pôs no meio daquela multidão e exclamou. Só que Jesus não exclamou, Jesus deu um berro. Se alguém tem sede, venha aonde? A mim e beba. Quem crê em mim, conforme a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. A igreja ensina que uma vez que o Espírito está em nós, é preciso a abertura a Ele. Por isso que a Eucaristia tem o primeiro efeito, nos tornar íntimos de Jesus. E o efeito de estar íntimo de Jesus é ser cheio do Espírito. A confissão, a igreja nos ensina que o primeiro efeito sensível do sacramento da confissão é fortaleza e consolo. Confesse-se para você ver se você não vai ser forte cada vez mais para vencer qualquer vício que você tenha. Mas confessa de verdade. Não vai vomitar as coisas não. Desejo sincero de mudança, arrependimento e atrição. Desejo sincero de mudança, confissão e depois reparação do pecado. E você vai ver o efeito. Comunga de verdade, sem bater o cartão, e você vai ver se o problemão da sua casa não vai ficar desse tamanho. Porque o problemão vai deixar de vai diminuir? Não, porque você vai ficar mais forte para superá-lo. E aí o problemão para você se torna pequenininho. Eu era protestante e comungava na igreja católica. A minha maior alegria era participar do culto evangélico. Eu nem acreditava que Jesus era a Eucaristia. Eu ia na missa naquele tempo porque meu pai tinha um tumor há 30 anos. E se eu continuasse indo no culto e não fosse a missa, meu pai ia para o caixão mais cedo. Porque meu pai era muito católico. E no culto que era a minha alegria, e na igreja católica que para mim era um passaporte para o inferno, depois da missa eu saía fortalecido para aguentar o tumor do meu pai. Os desempregos que eu estava, meu pai desempregado, minha mãe desempregada, 2 filhos pequenos. E eu não entendia, porque da missa eu saía com
força, sendo que eu odiava a missa. E do culto era uma euforia, mas eu não saía fortalecido. É um ex-evangélico dizendo isso para você. Eu sei o que eu estou falando. A semente, ela está dentro de você. Retoma a sua intimidade com o Senhor. Dobra o joelho em casa. Por que para se alimentar com a semente do mundo, com as porcarias das novelas, com internet, com conversas medíocres, com músicas que não levam a lugar nenhum, para pensar, amor ferido e amor traído, o tempo todo entrando no ouvido. Amor ferido e amor traído. Ai, que lindo! O que diz a letra? Ah, ela foi embora e ele continua amando ela. Vá para tua fava. Usa a inteligência, pelo amor de Deus. Reflita nas músicas. Aí fica angustiado, nervoso, inquieto e agitado. É uma vida inquieta. Gente, nós somos mente e sentimentos. Aquilo que você enche a sua cabeça, os seus sentimentos, é aquilo que você colhe no dia a dia. Enche a palavra de Deus no seu coração, se você vai continuar desse jeito. Enche. Dá uma semana. Faz uma boa confissão e enche o seu coração da palavra de Deus. Se você não vai ter mais paciência com seu marido, se você não vai ter paciência com seu filho, se você não vai ter as direções que você precisa para resolver as coisas, convido você a colocar a mão no seu coração. Hoje o Senhor chama você a dar tempo para Ele, a dar tempo para Ele, a tirar um tempo do seu dia especial para estar com Ele, a retomar uma vida de oração, de confissão, a entender que você é precioso para Deus e que nada nesse mundo vai preencher o seu coração. Você foi chamado para as coisas do alto. Então vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero preparar o meu coração todos os dias para ser um bom terreno do Senhor, para que o Senhor cresça em mim. Vai dizendo isso com a sua palavra. O que a palavra de Deus hoje chama você? Vai dando a sua resposta. Talvez o Senhor hoje está chamando você a retomar a sua vida, aquele amor que você tinha pelo Senhor antes, que era só de sentimento. Hoje o Senhor chama você a um amor maduro, a um amor que escolhe amar a Deus. E aí, a partir disso, escolhe amar as pessoas, escolhe ser um bom profissional, escolhe ser um bom cristão. Quais são as pedras que hoje você tem que largar para que o Senhor cresça em você a tal ponto de você e o Senhor ser um só, para que no dia da sua morte o Senhor diga para você: vinde bendito do meu Pai, eu escolhi você desde toda a eternidade para estar comigo. Que bom que você aceitou esse convite. Vai ficando em pé. Levante seus dois braços. Para pensar algo bem concreto de resposta do Senhor que você precisa dar hoje para Deus. E fala para o Senhor agora. Não fica multiplicando palavras, não, de modo que depois você sai daqui e não sabe nem o que resolve. Fala algo concreto para Deus. Senhor, hoje eu quero retomar a minha vida.
a Eucaristia, a confissão, o momento da sua palavra, e tomar uma vida radical de me alimentar não com as coisas do mundo, mas com coisas que me fazem crescer. Eu quero, Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Vai soltando a sua voz no Espírito. Deixe o Espírito Santo regar agora a palavra que foi semeada. Suavemente, vai soltando a sua voz. Eu